Olá a todos, meu nome é Gabriela Gomes e eu estarei apresentando o trabalho intitulado Análise Espacial dos Casos de Tuberculose nos Municípios do Estado de São Paulo entre 2003 e 2023. A tuberculose, ela é uma doença infecciosa crônica e transmissível causada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch, e segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que em 2023, 10,8 milhões de pessoas tenham contraído a tuberculose em todo o mundo. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, ela trata sobre a tuberculose na ODS 3, que é Saúde e Bem-Estar, especificamente na meta 3.3. Em 2020, o Brasil ele ocupava a 19ª posição entre os países prioritários para o controle da tuberculose, considerando aí dados referentes ao ano de 2019. Globalmente, mais de 90% dos casos de tuberculose concentram-se em países de baixa e média renda, permanecendo aí, predominando aí entre populações em condições econômicas e sociais desfavoráveis. O desenvolvimento regional desigual, ele vai agravar essas diferenças aí socioeconômicas, que vai refletir diretamente na incidência da tuberculose. Então, as análises espaciais temporais em áreas urbanas, elas são fundamentais aí para identificar padrões de distribuição da doença. E identificando essas áreas de concentração, é importante para orientar o planejamento e avaliação dos programas de controle, bem como aí a alocação de recursos para intervenções aí eficazes. A análise da autocorrelação espacial, ela tem sido muito utilizada nos últimos anos para investigar a diversidade aí espaço-temporal da tuberculose, e essas análises, elas contribuem para compreender a distribuição, a dinâmica e o risco de doenças, né, especialmente da tuberculose e suas variações ao longo do tempo. Então, o objetivo do estudo é avaliar a autocorrelação espacial das taxas de morbidade por internação da tuberculose nos municípios do estado de São Paulo por meio do índice de Moran, visando aí identificar regiões com agrupamento de casos. A área de estudo, ela compreende, né, os municípios do estado de São Paulo, que possui aproximadamente 44,4 milhões de pessoas. Então, foram coletados dados de morbidade por internação por tuberculose, por meio, né, do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSUS, buscando aí fazer uma análise do comportamento da tuberculose no estado de São Paulo entre 2003 e 2023. E aí foi calculada uma taxa de morbidade por 100 mil habitantes para cada município, para poder fazer a análise desses dados. Utilizando o software ArcGIS 10.8, foi calculado o índice de Moran global para identificar, né, a presença da autorrelação espacial nos casos de morbidade, através da fórmula 2, da equação 2. E aí, em seguida, aplicou, né, o índice de Moran local, né, pela equação 3, para examinar o padrão espacial e a intensidade dos aglomerados. Nos nossos resultados de discussões, o ano de 2003, ele apresentou as maiores taxas de morbidade para os municípios do estado, quando comparado ao ano de 2003. Desculpa, o ano de 2003 apresentou as maiores taxas de morbidade, né, para os municípios, quando a gente faz essa comparação com o ano de 2023, evidenciando aí uma redução nos casos de internação por tuberculose nos municípios nesse intervalo de 20 anos. Analisando espacialmente a figura 2 aqui, figura 1, isso. A gente observa que os municípios com as maiores taxas para ambos os anos não estão concentrados em uma região específica, né, específica do estado, mas ele está disperso ao longo de todo o estado. No entanto, a gente observa que as menores taxas estão mais concentradas no noroeste e sudoeste do estado, para o ano de 2003, enquanto em 2023 essa concentração é mais notável apenas no sudoeste. Observando aí a tabela 1, observa-se que os valores médios estão muito distantes da máxima, indicando aí uma alta diversidade aí, em relação, né, alta diversidade aí em relação às taxas de morbidade por tuberculose. Esses resultados, ele evidenciam uma forte aí, heterogeneidade, né, dos dados, marcada aí pela ocorrência de valores extremos, que vão implicar aí a representatividade da média. Então, essa redução nas taxas mostra que enquanto, né,
quantos dados globais apontam, né, para o aumento expressivo da tuberculose em 2023, os municípios, né, do estado de São Paulo apresentam uma tendência oposta quando a gente compara 2003 com 2023. Então, essa análise entre esses 2 anos, ela evidencia uma redução da influência de valores extremos e maior estabilidade na distribuição dos dados ao longo do tempo, podendo aí ser influenciado por fatores nas condições ambientais, socioeconômicas, demográficas ou aí em políticas públicas voltadas à saúde. Olhando a tabela 2, a gente observa que, né, esses valores eles sugerem que, né, para o ano de 2003, a distribuição das taxas elas podem ser consideradas aleatórias, não havendo aí um padrão espacial significativo de autocorrelação, e aí, em contrapartida, o ano de 2023 ele indica a presença de uma autocorrelação espacial positiva significativa com a formação de clusters. Essa mudança no comportamento, ela pode estar relacionada, né, novamente, a fatores socioeconômicos e estruturais, né, dos municípios aí que favorecem a desigualdade e que refletem aí espacialmente, onde vai resultar em áreas de concentração mais definidas. Analisando a figura 2, a gente observa que o ano de 2003, na maioria dos municípios, predominou uma autocorrelação não significativa. No entanto, nota-se que os municípios que apresentaram uma correlação espacial baixo-baixo estão mais concentradas a noroeste, e os que apresentaram uma autocorrelação alto-alto estão mais concentrados a sudoeste do estado. Em 2023, a gente observa uma maior quantidade de municípios, né, apresentando autocorrelação espacial, quando a gente compara ao ano anterior da análise. Para a relação baixo-baixo, os municípios estão mais concentrados sudoeste do estado, enquanto os municípios com autocorrelação alto-alto estão mais concentrados ao sul e norte. As áreas mais definidas de aglomerados, né, clusters, em 2023, quando a gente compara o ano anterior, pode estar relacionado ao espaço urbano e aos fatores sociodemográficos e econômicos também. Então, a gente conclui que, né, durante essa análise espaço-temporal de 2003 e 2023, é evidente que houve uma diminuição na taxa de internação por tuberculose nos municípios, né, do estado, e aí essa redução ela pode estar ligada a diversos fatores, né, sejam eles econômicos, sociais, né, mas também principalmente acesso a melhores condições do sistema de saúde. No entanto, a gente, apesar, né, de a gente observar que, né, apesar dos municípios apresentarem taxas menores em 2023, a gente observa um aumento de municípios com autocorrelação espacial significativa. Então, esse aumento, ele pode estar relacionado a questões demográficas, organização espacial urbana e desigualdades socioeconômicas dos municípios, né? Então, a gente recomenda um estudo mais aprofundado e uma escala temporal mais detalhada, que inclua aí variáveis socioeconômicas, né, outras variáveis, para verificar a relação, né, com as taxas de internação por tuberculose nos municípios do estado de São Paulo. Agradecimento aí ao CNPq pelo financiamento, né? Aqui estão as referências utilizadas na apresentação, e muito obrigado e o meu contato.